pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Para começar a live, enquanto o pessoal não chega, eu vou ler um trechinho aqui de um texto que eu recebi, está em espanhol, eu vou traduzir aqui para o português, que retrata bem o que eu tento dizer para vocês aí em lives anteriores, né? Então diz o seguinte: um judeu russo que foi permitido sair da Rússia, isso foi no tempo da União Soviética, né? Um judeu russo que foi permitido viajar a Israel, no aeroporto de Moscou, os funcionários encontraram uma estátua de Lenin dentro da mala dele. "O que é isto?" perguntou o funcionário. "Esse aqui é o camarada Lenin, que fez as bases do socialismo e criou o futuro próspero do povo russo. Estou levando ele comigo como um recurso permanente, né? Como uma recordação permanente de nosso herói." O oficial então deixou ele passar sem problemas e até com admiração pelo patriotismo dele. Quando eles chegam no aeroporto de Tel Aviv, perguntaram: "O que é isto?" Ele responde: "É Lenin, aquele bastardo filho da puta que me enganou, eu, um judeu, né? E tô fora da Rússia por causa dele, né? Eu trago essa estátua para poder xingá-lo todos os dias da minha vida." O funcionário israelense lhe deixou passar sem mais perguntas. Quando ele foi se instalar na sua nova casa, ele colocou a estátua no meio lá da sala de visita dele, tá? E chamou todos os amigos a jantar. Um deles, olhando para a estátua, né, perguntou: "Quem é esse?" Ele responde: "São 10 quilos de ouro maciço que eu trouxe da Rússia sem pagar um puto imposto nem direitos de aduana." Moral da história: a política e a habilidade de contar a mesma merda de maneira diferente para enganar a diferentes trouxas que não vêm mais além do seu fanatismo. Tá? Então esse aí passa a ser o pensamento do dia, tá, gente? Aquela coisa de, né, das pessoas desviar a sua atenção para uma coisa porque eles estão fazendo outra coisa aqui. Isso é muito característico da mídia, muito característico, por exemplo, da guerra, né, da Ucrânia, né, que eles chamam a atenção para uma coisa para esconder outra, né? Tá bom? Então é isso, gente, tá? Vamos começar aqui na live. Você sabe que o pessoal, eu criei o grupo do Telegram, né, para o pessoal aí do clube de canais do YouTube, tá? Se vocês quiserem entrar, é só entrar em qualquer vídeo meu lá, se inscrever, vocês vão ter acesso aos meus cursos e, é claro, aí um grupo no Telegram para discutir aí ocultismo, esoterismo e tudo mais. Esses dias foi discutido até a guerra da Ucrânia, né, que não estava nem bem dentro do assunto, mas vamos discutir o que vocês quiserem que se discuta, tá bom? Então estamos aí, tá, gente? Uma outra coisa, no meu outro canal também tem lá o vídeo que eu fiz do castelo de Castle Rock, tá? Que é um castelo bem interessante, bem bonito, tá lá. Vou colocar agora no próximo vídeo o castelo de Kilkenny, também um excelente castelo que eu visitei lá na Irlanda, tá bom, gente? Vamos ver aqui quem chegou: Luiz Seabra, Maca Oreal, Wesley Sander, Belmonte Norman. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a essa live. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas ou discutir algo ou falar alguma coisa, tá bom? Fiquem aí à vontade, tá bom? Até falar da guerra da Ucrânia. Eu não aguento mais esse assunto, mas tudo bem, né? Tá tomando conta realmente da mídia, né, gente? Tá um problema sério. E outra coisa, a minha voz tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Porque na live passada eu tive problema com o som. Eu tô com medo dessa live a gente ter problema com o som também, tá? Então, se vocês se tá tudo bem, dá um aviso aí para mim para dizer que tá tudo bem. Perfeito, gente? Tá? É isso aí, gente, tá? Vamos aí então responder as perguntas, né? Hoje eu tô um pouquinho meio cansadão, porque eu tô com um emprego novo, então já viu, né? Tá meio, mas tomara que dê tudo certo, que eu continue,
tá bom? Tá, e é isso, tá? Eu falei do Clube de Canais, né? Falei do Cachorro Rocks. Ah, uma outra coisa interessante. Vocês sabem o que é títere? Já ouviram falar de títere? Por exemplo, muita gente fala assim, o Putin vai colocar um títere na Ucrânia, né? A Bielorrússia tem um títere do Putin lá. O que é um títere? Títere, gente, é a mesma coisa que marionete. É o sinônimo, tá? É a palavra em português, o sinônimo de marionete, tá bom? Então, títere é aqueles bonecos que as pessoas ficam manipulando, são títeres. E as pessoas que manipulam os bonecos são chamados de titereiros. Titereiros, tá? É mais uma curiosidade para vocês, porque eu senti que tem muita gente com muita dúvida, tá? sobre essa coisa do títere e algumas palavras que muita gente usa, tá? Manaíra Milhomem entrou, tá? Belmonte Norman, Emerson Biomédico entrou, Marcelo Tarifa também entrou. Valeu, gente, obrigado aí por estar, tá? Boa noite para você também, querido, tá? Então esse é o significado de títere, tá bom? Títere é isso, tá? Bom, na live passada também eu falei de um olhar, de um assunto que está bombando aí, que é o assunto do Mamãe Falei, para vocês olharem pelo lado da Cabala, né? O que a Cabala nos ensina, né? Que a gente tem que parar, gente, de ver as coisas, de ouvir as notícias com o fígado. É por isso que muita gente, a gente toma algumas decisões precipitadas, porque a gente olha para as coisas muito com o fígado, a gente tem que olhar com a cabeça, tá? Olhar aquele episódio daquele camarada, a gente tem que aprender muito com aquele episódio, né? Tá? A gente tem que aprender que palavras são poderosas, palavras movem montanhas de lugar, tá? E que a gente tem sempre que tomar cuidado com as nossas palavras, principalmente agora, nessa baita dessa censura, principalmente, tá bom? Então tomar cuidado com o que fala. A gente pode falar o que quiser, gente. A gente pode falar o que a gente tem vontade, mas tem que falar direito, tem que se explicar, tem que falar de uma outra forma, tá? A gente não pode sair falando e depois vir pensar no que falou. A gente tem que pensar antes do que a gente fala, não é mesmo? Senão vai dar zebra, gente. Vai dar muita zebra, tá bom? Então é uma coisa que eu recomendo muito a vocês. Uma outra coisa como recomendação de leitura, tá? Para recomendar para vocês um livro do Carl Sagan. Eu gosto do Carl Sagan, eu gosto muito do Carl Sagan, gente. Carl Sagan para mim é um dos caras mais interessantes em termos de um dos melhores escritores. Tanto o pessoal que é ligado em ocultismo, esoterismo, também é importante ler a leitura do Carl Sagan, tá, gente? É muito importante. Eu acho que o Carl Sagan, como escritor, ele consegue atingir aí diversas camadas, né? Tá? Diversas camadas. Então, olha, tem um livro aqui, deixa eu ver se eu consigo. Meu Deus do céu, cadê minha biblioteca? Eu não quero pesquisar no Kindle, eu quero a minha biblioteca. Cadê minha biblioteca? Cadê minha biblioteca? Não quero configurar, não quero nada. Quero a minha biblioteca. Isso, tá? Ó, Pálido Ponto Azul. Excelente livro do Carl Sagan, tá? Chama Pálido Ponto Azul. Ele conseguiu contar a história de uma foto do planeta Terra tirada pela sonda Voyager, com uma distância bastante grande da Terra, e mostrando a Terra pequenininha, né? E falando como ele conseguiu, né, tirar aquela foto, e também considerações muito filosóficas sobre aquele pálido ponto azul, né? É um pequeno ponto azul, mínimo, tá? Mas acontece tanta coisa nesse ponto azul, tanta coisa que é pequena, que a gente dá valor demasiado, tá?
tantas guerras acontecendo nesse pálido ponto azul, tanta coisa complicada acontecendo num pequeno ponto azul, num pálido ponto azul. É muito bacana esse livro dele. Eu li esse livro dele assim, de um dia, tá? Foi assim, rapidíssimo, tá? Então, Pálido Ponto Azul é o livro indicado aí, né, para vocês no dia, tá bom? No dia, tá? Pálido Ponto Azul, tá bom? Então, voltando ao assunto do pensamento, né, do saber o que falar, né, tem aquele princípio do ritmo, né, do hermetismo. O que o princípio do ritmo do hermetismo diz? Tudo tem fluxo e refluxo. Então, pensa bem lá naquele cara, a mamãe falei. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. A Cabala também faz isso. A Cabala diz que existe uma roda girando o tempo todo, que é o andamento da vida, é o tempo, né? Todo aquele tempo que a gente percorre. Se você coloca alguma coisa ruim naquela roda, ela vai dar a volta dela e volta até você. É o fluxo e o refluxo. Se você coloca coisa boa, ela vai e volta até você como coisa boa. Então, tudo isso faz parte do pensamento tanto de hermetismo quanto cabalista, e em outras filosofias também a gente tem muito esse pensamento, né? O que você fala, amanhã vem contra você. Não precisa nem ser amanhã, como no caso dele, né? Ele falou e veio contra ele assim muito rápido, tá? Então a gente sempre nas nossas ações, nos nossos atos, a gente tem que pensar o que a gente vai dar para o universo nesse tempo que a gente está vivendo, tá? O que a gente vai dar para o universo? Esse dia eu estava no Uber, o rapaz estava andando, um cara saiu da vaga, ele não deu espaço para o cara da vaga entrar e continuar o caminho. Eu falei, olha, se você deixasse o cara passar, o cara ia ficar no mínimo grato a você. Agora você conseguiu mais um inimigo, mais um cara que está com raiva de você. É isso que você quer deixar pelo... Eu não falei desse jeito, né? Falei de outra forma. Mas é isso que você quer deixar por onde você passa? Você quer deixar gratidão ou quer deixar raiva por onde você passa? Né? E todos nós temos que pensar nesse sentido, tá? O brasileiro anda muito revoltado, gente. O Brasil está muito briguento, muito brigão. Fica brigando uns com os outros, em vez de brigar com quem está com o governo, com os políticos, né? Em vez de brigar com eles, o brasileiro está brigando entre si, está brigando no trânsito, está brigando na rua, né? Então, nós estamos brigando com as pessoas erradas. A gente tem que brigar com aqueles que nos prejudicam, que aqueles que fazem o nosso país o que é, não é isso? Brigar, cobrar, não votar, pesquisar a vida do camarada. Tá? Esse Mamãe Falei teve 400 mil, né? 400 mil votos, entendeu? E aquilo, pô, como é que pode o cara desse ter 400 mil votos? Ele enganou bem, né? Ele enganou muito bem. Então a gente tem que olhar isso também, né? A gente tem que olhar essas coisas também, tá? Em vez de ficar olhando o seu semelhante, brigar com o seu semelhante, tratar mal o seu semelhante, vamos olhar esse pessoal, que enquanto a gente está brigando entre nós aqui, eles estão de boa lá em cima. Eles estão de boa, estão tranquilos lá, estão ganhando o imposto deles, né? Que agora vem o imposto de renda aí. É uma época que eu me revolto muito, porque você vai pagar imposto de renda para sustentar a lagosta de Supremo, do pessoal do Supremo. Vai sustentar as pessoas tomando vinho super caro, enquanto aqui nem lagosta você consegue comer. Entendeu? Então essas coisas me deixam um pouquinho chateado, um pouquinho revoltado, mas eu sei que a culpa também é minha, como povo, né? Porque eu também votei errado. Tá? Isso é que tem que a gente pensar. Tá? Érica Bessiva 71, valeu Érica.
Obrigado. Wesley Sanders, na sua opinião, você acha que nessas eleições para presidente, se o outro candidato da esquerda ganhar, teremos período difícil? Vamos ter sim, cara. Eles já falaram isso. Eles já falaram que vão censurar a internet, mais do que já é censurado. Eles vão voltar a dar dinheiro para esses países aí. Eles vão transformar esse país numa Venezuela. Se eles ganharem, eu tenho quase certeza que eles vão ganhar. Eu tenho quase certeza. Porque o que está acontecendo? Embora o povo, a gente sabe que a maioria do povo não quer eles, mas você tem muitas forças atuando contra isso. Você tem a mídia e você tem essas pesquisas que são mentirosas, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, que são pesquisas que são mentirosas. Além da gente ter um sistema eleitoral duvidoso, a gente tem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral claramente partidário. Né, claramente membro da esquerda. Então, não tem como não ganhar a esquerda. Não tem como, gente. Tá? Não tem como. A gente vai ter período muito difícil. Tá? Esse país, na mão deles, tá? Não vai ficar legal. A gente vai ter problema. Eles já falaram que vão censurar a internet. Eles já falaram que vão fazer uma série de ações aí típicas de ditadura. Eles vão fazer isso. Tá? Eu estou extremamente preocupado. Se a esquerda ganhar, estou preocupado. Eu estou pensando em ir embora do Brasil se eles ganharem, porque vai ficar complicado. Tá? E já está, porque eles praticamente estão governando, praticamente são eles que estão governando o Brasil. Se você olhar, tá? O Executivo, com essa Constituição, o Executivo tem muito pouco poder, né? E o brasileiro, quando vota, ele pensa no Executivo, né? O Executivo é que tem menos poder. Tá? O Executivo é simplesmente um administrador por essa Constituição. Né? Foi uma Constituição feita por pessoas que passaram pela ditadura, ficaram com trauma de ditadura e tiraram todo o poder do Executivo e colocaram todo o poder em cima do Judiciário. O último governo usou a cabeça, foram inteligentes, só vão botar gente nossa aí então, que a gente vai mandar no Brasil para sempre. E é o que está ocorrendo. Tá? Então essa aqui é a minha opinião, Alice. Sim, vai dar problema. Vai dar problema, tá? Infelizmente, nós vamos regredir muito, tá? É só você ver os países que estão com esquerda. Argentina, o Chile quer mudar a Constituição para tirar o exército e tirar a polícia. Eles querem acabar com o exército e acabar com a polícia, gente. Eles querem colocar membros do povo, ou seja, milícias, para cuidar do país. Tá? É o Chile, governo de esquerda. Olha a Argentina como é que tá. E olha a Venezuela, olha Cuba. Entendeu? Entendeu? É só a gente olhar em volta o que está acontecendo, tá? Eles estão mudando a Constituição para tirar o exército. Gente, o exército chileno é um dos melhores exércitos das Forças Armadas, né, da América do Sul. Os caras têm excelente armamento, né, são soldados muito bem treinados, vão acabar com o exército. O que vai acontecer? Os inimigos deles de longa data, tá, vão tomar o Chile, porque tem muitas questões pendentes com a Bolívia, questões pendentes aí de guerras antigas, né, que vão recrudescer ao saber que Chile não tem exército, né? O problema maior seria saber votar em deputados federais. Essa é a grande chave, sabe, Wesley? Essa é a grande chave. Mas tem umas coisas ali, daquele negócio de voto por legenda. Tem um monte de maracutaia esse negócio de votar em senador. Tá? Tem um monte de maracutaia. Tá? A legislação brasileira, as leis brasileiras, são leis criadas por bandidos para defender bandidos. Essa é o resumo que eu tenho da legislação brasileira, né, gente? Tá? Mas não vamos falar desse negócio não, que, nossa senhora, não, né? Dá uma raiva danada. Henrique entrou, Karine Caldas entrou, Karine Carlas entrou. Boa noite, Karine, boa noite, Henrique. Tá, boa noite, tá?
Esse assunto, gente, é um assunto que me deixa muito chateado. Eu não gosto muito de falar, não, porque a gente vê as coisas acontecerem, está vendo as coisas acontecerem e ninguém se preocupa, né? Esses dias me perguntaram, mas as pesquisas, a pesquisa é manipulada, gente, qualquer pesquisa é manipulada, tá? Então não vai atrás do que a mídia fala. Não é que a mídia é de esquerda ou a mídia é de direita, não. A mídia gosta de dinheiro. A mídia gosta de quem dê dinheiro pra gente. E o Bolsonaro não está dando, né? Aí entra uma série de julgamentos, né? Será que ele deveria dar? Será que ele deveria continuar não dando? Quando ele vai dar dinheiro para a mídia, está dando o nosso imposto, está dando o nosso dinheiro, né? Para a mídia falar bem dele. Foi o que os governos passados fizeram, né? E a mídia está com saudade, né? Está com saudade dessa mamata aí de ganhar dinheiro à vontade do governo, né? Tá? Tanto a mídia quanto o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, no tempo dos outros governos, né? Foram comprados, foram pagos, né? O mensalão que eu diga, né? Tá? Então lá passava qualquer lei que eles queriam que passasse, né? Mensalão que eu diga, tá bom? Mas eu não vou falar nisso não, tá? É lamentável, né, Wesley? Infelizmente o nosso Brasil é lamentável, né? A gente tem a corrupção muito enraizada na nossa situação política, né? Você vê um presidente que está tentando acabar com a corrupção e a pressão que ele está levando para isso, né? Tá? A pressão muito grande, né? Que ele realmente tá? Se ele é corrupto ou deixa de ser corrupto, eu não estou aqui para ficar botando a mão no fogo por ninguém. Mas o que ele fez, o pouco que ele fez, já chateou muita gente, tá? Já chateou muita gente. Esses dias eu estava com um amigo meu, tenho raiva do Bolsonaro. Eu fiquei a seguinte pergunta, mas por que você tem raiva do Bolsonaro? Porque ele é isso, ele fala aquilo, ele é... Cara, que você tenha raiva dele como pessoa, mas como presidente, por que você tem raiva dele? O que ele fez para te deixar com raiva? Aí eu mesmo lembrei ele. Você sabe por que muita gente tem raiva dele? Porque ele, quando houve a votação do impeachment da Dilma, ele ainda era deputado. E ele, na hora dele votar para Dilma, ele elogiou um torturador. É outra coisa que a gente tem que aprender a falar, né? A palavra, olha ali a palavra de novo, te levando para o buraco, né? Ele elogiou aquele coronel Ustra, que era chefe do DOI-CODE. O cara era um sanguinário, tá? Ele elogiou o cara. Ele deveria ser mais malandro e calar a boca e não falar isso. Eu acho que esse elogio ao Ustra que ele fez trouxe essa onda de raiva em cima dele. Tá vendo? Ele colocou algo lá na roda e houve o refluxo para ele de novo, tá? A gente tem que saber o que a gente fala, porque isso pode vir contra a gente. Ou então saber falar, né? Ou então saber falar. Ele não tinha nada que ficar elogiando o torturador, não é isso? Ele não tinha nada que ficar falando aquilo, tá? O cara realmente, esse Ustra, ele já morreu, tá? Já morreu, mas ele é um psicopata. O cara era um puta, entendeu? O cara então você não tinha nada que elogiar esse cara, tá? O tempo da tortura é um negócio lamentável. Tortura é um negócio realmente complicado, tá? Mas todo mundo tortura. Vê se não tem gente sendo torturada na guerra da Ucrânia ali. Tem. Você acha que a Rússia não tortura ainda? Vocês acham que a China não tortura? Que a Coreia do Norte não tortura? Tá? São coisas da ditadura, não é isso? Tá? União Soviética, né? Os de esquerdistas ficam falando tanto contra a tortura. Os maiores torturadores foi a União Soviética, e não foi só o Stalin, não, foi todos eles, todos os líderes da União Soviética, tá bom? Tem uma outra coisa que estão falando que é bastante interessante, né, gente? Que o Putin parece que... Hoje saiu um boato de um jornal que não disse a fonte. Então é boato, para mim é boato. Se você não diz a fonte, para mim é boato, tá? Que o Putin parece que está com câncer de intestino.
né? Aí essa reportagem fala que é porque o rosto dele está um pouco inchado, ele não sorri mais, parece que ele está sofrendo com dor, quer dizer, parece. Tá? Então não tem nenhuma... de onde é que eles tiraram da cabeça que o cara tem câncer no intestino só olhando para a cara dele? Né? Vá ser cartomante assim, não sei aonde, né? Tá? Então tem certas coisas que... A Rússia tem um histórico bem complicado disso, né, gente? A gente sabe que todos os líderes russos que ficaram doentes, a Rússia escondeu até o final. Tá? Mas no caso específico do Putin, mesmo que a Rússia esconda, a gente não tem como dizer isso, né? Tá? É um negócio bem chato, bem complicado. Mas vamos sair do assunto de política, pelo amor de Deus. Tá? Vamos sair do assunto de política. Dentro do meu curso de Cabala, eu tenho um negócio chamado os 72 nomes de Deus. Quer dizer, eu tenho não, a Cabala ensina isso. O que é os 72 nomes de Deus? São 72 conjuntos de 3 letras hebraicas. Cada conjunto de 3 letras hebraicas gera uma energia diferente. Tem energia de cura, tem energia de prosperidade, tem um monte, são 72 tipos de energias que você pode meditar ou utilizá-los de uma forma diferente, tá? Tem livros, tá? Eu vou colocar um livro lá no grupo do Telegram chamado Os 72 Nomes de Deus, que diz cada nome de Deus e explica para que serve e como meditar em cima, tá bom? Então o pessoal do Clube de Canais que tem acesso ao grupo do Telegram, tá? Eu vou botar mais um livro. Eu já botei uns 10 livros lá, gente, no Telegram, tá? Qualquer livro que eu menciono, eu pego a cópia e já ponho lá, tá? E ponho lá. Quer dizer, tá lá uma biblioteca de livros, tá bom? Uma biblioteca lá bem legal de livros, bem bacana, tá? Que vocês podem aí ter acesso. E aí, Alexandre, tudo bem, cara? Tranquilo? Tá? Tem uma biblioteca bem legal que vocês vão ter aí, podem ter acesso, tá? a essa biblioteca, tá? Então eu vou colocar lá os 72 nomes de Deus, que é bem bacana. Por que eu estou associando os 72 nomes de Deus a tudo que eu falei? Associando porque os 72 nomes de Deus, você tem que pronunciar as letras, né? Respirar e pronunciar as letras como se fosse um mantra, tá? Então essas letras, segundo a Cabala, vai trazer vibrações de diversos tipos de energia, tá? Diversos tipos de energia diferente para você fazer aí a vibração, tá? 72 nomes de Deus, tá bom? Lembra disso aí, tá? Por quê? Porque os 72 nomes de Deus tem que ser pronunciados. Então você pega a grande energia, que é a energia da fala, a energia da voz, que ela move montanhas, que ela muda estrelas de lugar, né? Essa energia você pode converter em coisa boa, em vez de estar aí falando bobagem como né, o mamãe falou, ou o papai falou, o filho falou, sei lá, tá? Então, esse 72 nomes de Deus é muito bacana, tá lá no meu curso de Cabala. Se vocês forem membros aí do Clube de Canais, vocês vão ver, vão entender como é que funciona, e esse livro vai estar lá no clube do grupo do Telegram. Se você é do grupo do Clube de Canais e não é do Telegram, é só você me mandar privadamente o seu telefone para eu colocar lá, tá? Renan Borges 434. Professor, no jogo mamãe falei porque todo mundo fala merda quando tá com os amigos. É isso aí, tanto homem quanto mulher, todo mundo fala asneira, vida que... Cara, perfeito. Esse dia eu tava falando com a minha filha, ela ficou indignada comigo. A minha filha é feminista até onde não pode mais, tá? Repetiu o que, Wesley? O livro, o nome do livro? Tá. E diz aí, tá? Então eu falei com elas o seguinte: o que ele falou, qualquer grupo de homem, depois do quinto chopp, fala, principalmente quando é muito novo, quando é moleque, fala. Mulher quando está junto, vocês acham que mulher quando está junto fala sobre o quê? Fala sobre o universo em desencanto?
Mulher, quando tá junto, só fala besteira também, gente. Dizem que é até pior do que a gente fala. Então, o que ele falou, né? O que ele falou, tá, é algo que todo mundo fala. Se tiver numa turma de homem enchendo a cara, vai falar o que ele falou. Concordo com vocês que ele era um político, não podia ter falado isso em público, mas também acho que ele falou para um grupo de amigos, né? Sei lá, entendeu? Então o que acontece? O que tem que punir esse cara? Tem que punir esse cara porque ele é deputado estadual, que deveria estar na Assembleia Legislativa cuidando de São Paulo. O que ele foi fazer lá no outro, lá no Raio que o Parta? O que ele foi fazer lá? Foi caçar confusão, e conseguiu caçar confusão. Tá bom? É isso que ele conseguiu, tá bom? Mas é isso aí, Renan, também concordo com você, tá? O pessoal fica indignado quando eu falo isso. Poxa, mas ele falou, cara, mas qualquer um fala isso. É só beber um pouquinho, tá lá no grupo de homem, jovem, né? Porque jovem, a gente quando é mais velho assim, a gente já não fala isso, né? Mas quando é mais novo, fala. A idade dele, desse deputado, fala, tá? Então, sabe, estão fazendo muito tempestade em copo d'água quando deveriam estar vendo, verificando o que é, por que ele saiu daqui, foi lá para o Raio que o Parta, com dinheiro de quem que ele foi lá. É isso que tem que ser verificado, né? Então é aquela coisa do desvio da atenção. Todo mundo ficou desviado da atenção pelo que ele falou, mas não estão vendo o que ele fez. Não é isso? Mas é isso aí, cara, é a vida que segue, tá, Renan? Mas eu concordo com você também. Então, meu Deus, teve uma repórter que até passou mal. Eu tô passando mal. Mas mal por quê? Porque um moleque falou besteira? Entendeu? Entendeu? Tem muita gente querendo crescer em cima disso. Entendeu? Tudo isso por quê? Porque o cara falou algo impensado, o poder da palavra. Ele se utilizou do poder da palavra errado, tá? Mesmo que esteja falando com um grupo de amigos. Ele é um político, é uma pessoa pública, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu mesmo tomo muito cuidado com o que eu converso nas redes sociais, falar nas redes sociais, que pode aparecer um maluco e pegar o que eu falei e colocar, né? E colocar nas redes sociais. Tem que tomar muito cuidado, gente. Tá? E eu que não sou um cara público como esses caras são. Eu sou um cara que só tem um grupo muito fechado. Mas imagina um cara que tem um alcance que ele tem de 400 mil votos, né? É complicado, tá? Bem complicado. Tá bom? Bem, Henrique, existe alguma relação dos 79 da Cabala com os 99 nomes de Alá? Não, os 99 nomes de Alá é questão de nomenclatura mesmo, tá? O misericordioso, o poderoso, são adjetivos para Alá. Dentro da Cabala também existem outros 72 nomes de Deus que são realmente adjetivos, os nomes de Deus. Eli, Yahvé, sabe? Também tem isso dentro da Cabala. Mas esses 72 nomes de Deus, que o nome, eu acho que o nome é errado, mas as pessoas chamam também de 72 nomes de Deus, são um conjunto de 3 letras. Existem também os 72 nomes de Deus, que são adjetivos da mesma forma que os 99 de Alá. Tá? Alexandre, só que os amigos dele não são tão amigos, mas é tudo amigo urso, né, cara? É muito amigo. Vai ser amigo assim no Raio que o Parta. Tá? Eu falei no Palio do Ponto Azul, do Carl Sagan, tá? É esse que está dizendo. E o outro livro é os 72 Nomes de Deus, tá? O autor eu não me lembro, tem que dar uma olhada aqui depois, tá? Mas se você procurar por 72 Nomes de Deus, com certeza na internet você vai achar, tá? E o Palio do Ponto Azul é do Carl Sagan. É um puta livro, gente. É um puta livro. O Carl Sagan, ele é astrônomo, mas ele consegue se comunicar com o ocultista, ele consegue se comunicar com várias coisas, tá? Com várias coisas. Carl Sagan é um cara sensacional, tá? Infelizmente ele faleceu, né? Faleceu de câncer, mas ele é um dos caras muito influentes. Foi ele que criou aquele disco que a Voyager leva, com todos os sons da Terra, né? A Voyager, a sonda Voyager, ela leva um disco, né,
com vários desenhos representando onde fica a Terra, como é que funciona o ser humano, com vários sons, até explicando como é que usa o disco. Se algum extraterrestre achar essa sonda, achar a Voyager e pegar aquele disco, ele vai descobrir, tá? Ele vai saber de onde é que ela veio. Eu achei isso meio perigoso, né? Se for um extraterrestre bonzinho, tudo bem, né? E se for um cara meio doido aí que quer dominar a Terra, né? Vai estar as informações todas da Terra lá. Mas ele, é claro, ele viu isso aí com bons olhos, né? Na tentativa de achar alguma raça que seja amiga da Terra. Tá, mas sei lá, né, gente? Eu não faria isso não, né? Do jeito que eu sou, eu não faria isso não. Tá, Wesley? Renan Borges 434, exatamente, professor. Ele foi para lá ganhar atenção e conseguiu. Como você disse, sempre há uma intenção por trás. Ninguém é bonzinho por ser, exatamente, cara. Ninguém é bonzinho por ser, Renan. Perfeito. Bem, Henrique, legal. Killer Break entrou. E aí, Killer Break? Então, gente, é isso, tá? O poder da palavra é algo muito, muito importante. A gente tem que olhar para todas essas pessoas que souberam utilizar o poder da palavra, né? Você quer ver um cara? Eu admiro esse cara, então eu sou meio suspeito em falar. Winston Churchill. Winston Churchill, através da palavra, ele conseguiu aglutinar todo um povo que estava cagando de medo dos alemães. A maioria dos políticos alemães queriam fazer tratado de paz com a Alemanha para a Alemanha tomar a Inglaterra. O Churchill, só com a retórica dele, né, que tem uma retórica muito bonita, que até o presidente da Ucrânia falou isso no parlamento em inglês, né? Lutaremos nas praias, lutaremos nas montanhas, lutaremos aonde for, mais ou menos ele falou isso, né? Lutaremos aonde for, mas não deixaremos o inimigo entrar no nosso país. Foi o discurso que ele fez, né? Ele também tem uma frase muito bonita que ele falou quando a RAF, né, Força Aérea inglesa, conseguiu deter os bombardeiros alemães, quando a Força Aérea inglesa praticamente deixou a Luftwaffe completamente em ruínas. Ele falou assim: nunca tantos deveram tanto a tão poucos, que eram os pilotos da RAF. Um cara que sabia utilizar a retórica, né? Foi ele que cunhou o termo cortina de ferro, né? Em um discurso que ele fez em uma universidade americana, tá? Uma cortina de ferro desce sobre a Europa, né? Que foi quando a União Soviética pegou aqueles países todos ali, Polônia, Iugoslávia, né? Então eram países que estavam atrás da cortina de ferro. Então esse é o exemplo, tá? Muito bacana, tá? Do que Winston Churchill falou. Eu li, gente, umas 4 ou 5 biografias do cara, de tanto que eu admiro esse político, esse líder. Ele fez cagada, gente. Ele cometeu muita cagada, tá? Galípoli foi uma cagada que ele fez, tá? Ele, na Primeira Guerra Mundial, ele era primeiro lorde do almirantado. Ele fez com que fosse invadido um lugar extremamente defendido ali na Turquia, né, em Galípoli, tá? E assim, foi uma carnificina com os ingleses, não, que não tinha muito inglês lá. Tinha canadense, tinha neozelandês, tinha australiano, mas o inglês tinha pouco ali, tá? Mas ali foi assim um vexame, tá? E aquilo foi ideia do Churchill. Tanto é que quando houve os planos para o dia D, o Churchill estava morrendo de medo, porque ele estava com medo de se voltar a Galípoli, né, que foi um grande erro dele. Ele cometeu outros erros, tá? Mas o mais famoso deles é Galípoli, tá? RL Costa, grande abraço para você também, querido. Paz profunda para você. A Darkest Hour, excelente filme, Belmonte Norman, excelente filme feito pelo Gary Oldman. Aliás, que ator é o Gary Oldman, né? Porque você olha pra cara dele e ele engordou, ele ficou igualzinho ao Churchill, igualzinho. E aquela mania dele de despachar
deitado na cama, bebia, gostava de uma pinga, era completamente, era doidaço o Churchill, tá? Ele trabalhava de pijama, tá? Completamente doido. Tem um lance no filme, né, o Belmonte, que a secretária dele, ele tá no banheiro, dentro do banheiro, a secretária dele tá do lado de fora anotando o discurso que ele estava falando. Ele só falou assim: acho melhor você sair agora que eu tô pelado e vou passar. Abriu a porta, a mulher saiu igual uma doida. Tá? Tem uns lances muito bacanas do filme, não sei se aquilo aconteceu, né? Porque filme vocês sabem, né? O diretor, né? O que está na cabeça do diretor, né? O que o diretor acha é aquilo que o filme vai passar, tá bom? Então, mas o Churchill é um cara que eu admiro muito, inclusive naquela série The Crown, uma série sensacional também, que conta toda a história da Rainha Elizabeth, né, como é que ela começou. O grande mentor da Rainha Elizabeth foi o Winston Churchill. O grande mentor dela, foi o cara que realmente orientou ela. Tá? Então, o Churchill, para mim, o maior estadista para mim de todos os tempos, o Winston Churchill. Tá? E também tem os meus generais preferidos, né? A gente que é historiador tem um monte de generais preferidos, né? Gosto muito do George Patton, que é o general americano. Gosto muito do Rommel, né? Que eram realmente generais extremamente inteligentes, extremamente generais, né? O Dwight Eisenhower foi um grande general, mas não como general, como político, que ele conseguiu manter os aliados unidos até o final da guerra. E era uma fofocada, gente, uma brigalhada que vocês não têm nem ideia. Ele conseguiu manter unido, mas ele está mais para político do que general. Tanto é que depois ele foi ser presidente dos Estados Unidos, né? Dwight D. Eisenhower. O Douglas MacArthur, muito arrogante, cara extremamente arrogante, tá? E ninguém fala ali de um almirante, né, que foi muito melhor que ele, que é o Chester Nimitz. Chester Nimitz bate de 1000 no MacArthur, tá? Belmondo, tem uma cena que o filme de Churchill faz uma pose para uma foto que ele quis dizer o V da vitória e fez um gesto de lembro, tá? Que foi que o Churchill ele criou esse símbolo, né? O V da vitória, tá? Só que ele fez assim. Quando você faz assim lá na Inglaterra, é que realmente enfia no rabo. Na realidade, o V da vitória tem que ser assim e não assim. Tá? Ele criou o V da vitória, né? Mas no início ele fez assim. Acho que foi a secretária dele que chamou a atenção, né, Belmonte? Tá? Foi a secretária dele que chamou a atenção, né? Que ele criou esse símbolo, né? O V da vitória. Ele foi um excelente estadista, sem dúvida nenhuma, foi um excelente estadista, muito bom. Tá? Pessoas assim que eu admiro, que eu acho que realmente não se deve colocar no pedestal, porque são seres humanos e cometem erros, né? Mas ele soube utilizar algo muito poderoso, que é o poder da palavra. O Belmonte, o Roosevelt foi um cara sensacional. Eu acho que se ele não fosse um cara doente, ele ia ser bem melhor. Ele foi bom. Ele tirou os Estados Unidos da Grande Depressão. Sabe o que é a Grande Depressão? Os Estados Unidos passou por um momento, gente, que houve aquele crack da Bolsa de 1929. Os Estados Unidos ficou literalmente na miséria. Não ficou pobre não, gente. Ficou na miséria, tá? Muita gente se suicidou, muita gente perdeu simplesmente o dinheiro que as pessoas investiram na Bolsa. E naquela época investia-se muito na Bolsa. Puf! Desapareceu. A bolha estourou. Muita gente ficou pobre e os Estados Unidos ficaram naquela situação de pobreza durante muitos anos, até que chegou o Roosevelt. O que o Roosevelt fez? Ele começou, como é que eu vou tirar o país da pobreza? Como é que eu vou dar emprego? Ele começou a construir coisas. Ele construiu uma represa, aquela represa do Dam, lá como é que é o nome da represa? Hoover Dam. Ele construiu o Hoover Dam, que é uma puta de uma represa que permitiu que as terras não cultiváveis, as terras desérticas dos Estados Unidos, fossem irrigadas.
E qual é a mão de obra que ele trouxe para fazer a obra da Hoover-Dam? Os desempregados. Ele não deu nada, ele não deu Bolsa Família, ele não deu coisa nenhuma, ele deu emprego. Ele deu emprego. Tá bom? Essa foi a grande sacada do Roosevelt, né? Em vez de ele dar dinheiro, ele deu emprego. Então, o emprego, né, esse emprego foi para construir algo. Ele fez várias obras nos Estados Unidos, né? Então, o trabalho é que fez os Estados Unidos ser o que é. Aí que os Estados Unidos começou a dar sorte, porque veio a Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos nunca ganhou tanto dinheiro com armamento, ele ganha até hoje, né? Na indústria armamentista, deu emprego para todo mundo. Tanto é que os homens foram para a guerra e quem começou a trabalhar na fábrica foram as mulheres, né? Tá? Então, o Roosevelt também foi um bom presidente. Mas como dono da palavra, né? Como assim, eu ainda sou mais o Churchill, porque o Roosevelt era muito doente, né? Ele quando foi na última reunião de cúpula, né, com Stalin, com Churchill, ele já não estava bem. Ele já não estava bem, tá? Então, realmente o Roosevelt foi um excelente governante, tá bom? O Getúlio Vargas foi um populista, tá? Como todo político brasileiro, tá? Ele é aquele político que fala o que o povo quer que ele fala e chega na hora não faz, tá? O Getúlio Vargas foi um dos maiores populistas que existe, né? Exemplo de populista: Getúlio Vargas, Lula, Juscelino Kubitschek. O Brasil teve muitos políticos que as pessoas falam, puta, foi um cara puta político. Não, populista, tá? Era aquele cara que fazia muita espuma e não fazia nada. Ah, mas o Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Construiu, mas o Brasil ficou numa merda, empobreceu o Brasil tanto, tá? Que não sei se valia a pena construir Brasília. Entendeu? Além de ser um dos governos mais corruptos da história, que foi o Juscelino, né? Que foi o Juscelino, tá? Ah, mas o Getúlio Vargas criou a CLT. A CLT, gente, CLT, raciocínio, é o pior lixo que existe. A CLT não deveria existir. A CLT inviabiliza empresas, tá bom? Por quê? Você ganha 1.000, o teu patrão paga 2, que além do que ele está te pagando, ele tem que pagar de imposto. E você não recebe os 1.000, você recebe 700, porque é o que você tem que pagar de imposto. Então, gente, a CLT, ela é boa para o Estado, ela não é boa para você. Tanto é que a maioria das colocações que eu tenho é como PJ. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar como PJ. Entendeu? Porque é roubo, gente. CLT é roubalheira. Inviabiliza a empresa. Você ganha 1.000, o cara te paga 2 e você só recebe 700. Para onde vai esse dinheiro todo? Pro governo, gente. Pro governo. Entendeu? É bem, sabe? A gente tem que raciocinar essas coisas. Muitas empresas. Os Estados Unidos não tem nada disso. Não tem nada disso. Um cara que limpa banheiro, limpador de banheiro, ele tem uma casa e um carro. E não é carro velho. Tá? Ele tem uma casa e um carro, limpador de banheiro. Nos Estados Unidos. Por quê? Porque o governo não fica metendo a mão nas coisas, do jeito que mete aqui, o governo brasileiro mete. Tá? Esse é um caso sério. Tá bom? Vamos lá aqui. Tá, então o Getúlio Vargas foi um populista. Tá? Ele tinha o dom da palavra. Ele tinha o dom da palavra, mas o dom da palavra dele ele utilizava para ele ser o admirado, né? É o culto à personalidade. É o mesmo jeito que Hitler e Stalin fez, criar o culto à personalidade, né? Tá? O Vargas, ele copiou muito do Stalin, copiou muito do Hitler. O regime brasileiro naquela época era nazista, gente. Tá? O Getúlio Vargas foi um líder nazista, tá bom? Então ele trouxe esse culto à personalidade para ele, tá bom? Culto à personalidade. Quando ele teve o segundo mandato dele, que ele foi eleito, tá? Porque o povo ficou com aquele negócio do culto à personalidade, né? Ele conseguiu um adversário pior do que ele, que era o Carlos Lacerda. Lacerda era pior do que o Lacerda. É o seguinte, o Lacerda apoiou o golpe militar,
apoiou o golpe militar na esperança dele ser presidente. Aí quando Castelo Branco falou assim, você não vai ser presidente, é coisa nenhuma, quem vai ser sou eu, ele aí fundou a tal Frente Ampla, que se juntou ao Goulart para fazer a tal Frente Ampla, né? Essa é a história do Brasil. Então ele era um cara que, né, ele queria o poder, não interessa como. Tá? Esse é o Carlos Lacerda, né? Que também foi visto por muita gente como um herói, né? Porque foi ele que desmascarou o Getúlio Vargas, é um pilantra também. Tá? É só, gente, a história, gente, o estudo da história, ele faz com que a gente veja muitas coisas que aconteceram e a gente olha para hoje que a história está se repetindo toda hora, gente. História se repete toda hora. Se você olhar a Segunda Guerra Mundial e olhar para a guerra da Ucrânia, vocês vão ver que, quase igual a estratégia, a guerra de informação, a mesma coisa. Só que está mais sofisticado, né? Tá? Então vamos lá. Tiago dos Santos entrou, valeu Tiago. Killer Break, sugestão de livro básico da política, professor. Tem um livro do Alexandre Garcia, não sei quantos minutos esta noite. Como é que é? Acho que 40 minutos essa noite, uma coisa assim, dá uma procurada aí, tá? Do Alexandre Garcia. Ele conta, ele era muito próximo de todos os presidentes militares. Ele conta os bastidores, como é que funciona a coisa. Excelente Killer Break, excelente, tá? Procura a Alexandre Garcia, não sei quantos minutos. Puta, cara, agora na cabeça eu não consegui, tá? Eu vou ver se eu coloco esse livro, se eu tiver ele aqui, eu coloco no grupo lá do Telegram, tá? É um livro bem interessante que conta os bastidores, isso que eu estou falando para vocês, né? Ele era muito próximo, tá? Ele era muito próximo. Tem um lance que o Alexandre Garcia, inclusive ele até conta até agora, que ele falou o seguinte, que quando houve a Guerra das Malvinas, o Brasil apoiou a Argentina. O Brasil apoiou muito a Argentina na Guerra das Malvinas, você não tem ideia. Mandou técnico, mandou know-how, fez um puta do apoio para a Argentina na Guerra das Malvinas. E o Alexandre Garcia questionou o Figueiredo, que era o presidente na época. Falou, presidente, por que o senhor está ajudando um agressor? Porque afinal de contas foram eles que tomaram as ilhas. Eles são os agressores. Ele falou assim, são os agressores, mas a fronteira nossa é com a Argentina e não com a Inglaterra. A Argentina a gente vai conviver com eles para sempre. A Inglaterra não. A Argentina vai estar sempre do lado aqui da gente. Então eu tenho que ajudar quem está aqui, quem está do lado. Porque eu prefiro ter amizade com um cara que faz fronteira comigo do que ser meu inimigo. Tá? Então, esse tipo de bastidor de política é muito legal vocês entenderem. Tá? Então, esse livro dele fala alguma coisa. Tem outros livros, tá? De política internacional, mas esse de política brasileira, Killer Break, é muito bom. Tá? Muito bom. Tá? Belmonte Norma, tem uma cena no Darkest Hour que o Churchill fala sobre os barcos para resgatar o soldado. Dunkerque, né? Tá, em Dunkerque, com o Roosevelt. Aliás, outro filme bom, Dunkirk, excelente filme. Eu acho que se vocês virem o filme Darkest Hour e ver Dunkirk junto, vai dar para fazer associações sensacionais. Porque o que foi feito em Dunkirk, o que aconteceu? Por que foi feito todo esse esforço? Vocês sabem a história de Dunkirk, né? Os ingleses estavam perdendo dos alemães, os alemães estavam tomando a França e eles empurraram os ingleses para a praia de Dunkirk. O que o Churchill fez? Vamos resgatar esse pessoal, porque a gente vai precisar de soldado quando a Inglaterra atacar a gente, e não vamos deixar eles morrerem lá. O que ele fez? Ele fez um pedido a todo mundo que tivesse barco de pesca, barco de turismo, barco de carga, para ir lá para Dunkirk e trazer de volta os soldados. Foi um dos melhores, a Operação Dínamo, né? Foi uma das operações mais bem sucedidas da Segunda Guerra Mundial, né? Aí o que ele falou? Quando todo mundo veio, conseguiram trazer vivos os soldados ingleses de volta para a Inglaterra, todo mundo começou a comemorar, viva, viva, viva! E ele foi para a rádio e falou assim, gente, isto não foi uma vitória, isto foi uma retirada, isso foi uma derrota.
Nós conseguimos trazer os nossos rapazes de volta para eles lutarem de novo, porque a Alemanha vai tentar tomar a gente. Então não foi uma vitória. Não foi uma vitória. Pode ter sido uma vitória na derrota. Tá? Ele tem muitas essas coisas assim, de fazer essas meio Dilma assim, mas com sentido. Né? Então Dunkirk é um excelente filme. Tá? Se vocês olharem Darkest Hour e ver como ele engendrou toda a retirada de Dunkirk e olhar para o filme Dunkirk, vocês vão ver que realmente foi uma coisa sensacional, embora, conforme o Churchill mesmo falou, isso não foi uma vitória, isto foi uma derrota. Tá? Muito interessante. Belmonte Norma, eu acho que a FGTS é uma sacanagem, como faz para trabalhar como PJ. Cara, você abre uma empresa e tem empresa que contrata PJ e tem empresa que não, tá? Tem que ver qual empresa. Mas você abre uma microempresa, você vai pagar imposto, tá? Você vai pagar imposto do mesmo jeito, mas você paga menos imposto, tá? O PT quis ferrar com isso. O PT, ele para forçar todo mundo a assinar carteira, ele começou a querer aumentar os impostos de quem é PJ. São sacanas, pessoal, tá? Mas PJ é a melhor coisa, gente. Estados Unidos não tem 13º, não tem nada disso. O cara trabalhou, ganhou. O cara foi demitido, ele ganhou o pedaço do mês que ele trabalhou e ponto. Acabou o problema. Entendeu? Aqui não. Aqui o cara te manda embora, você ainda pode botar ele na justiça e ainda ganhar mais dinheiro em cima da empresa ainda. Fica inviável. Inviável, gente. Inviável. Tá? Porque justiça de trabalho você ganha à toa. Tá? Então, o FGTS é uma sacanagem. Porque o governo, ele pega o teu dinheiro, ganha dinheiro com ele, e no final ele te devolve nem todo o dinheiro. O PJ não. O PJ você administra. Você administra teu 13º, você administra teu FGTS, o dinheiro é teu. Você faz dele o que você quiser. Você não precisa do governo ficar fazendo de tutor, né, sendo teu tutor, né, para você tomar conta do dinheiro para você. Por isso que trabalhar PJ é bom. Mas são poucas as empresas que aceitam o trabalho PJ. A área de TI, 90% das empresas aceitam. Ou seja, você passa a ser, em vez de ser um funcionário, você passa a ser um prestador de serviço. Mas as empresas correm risco. Porque você pode sair e processar a empresa, porque não provar que você trabalhou naquela empresa e entra na justiça porque a empresa não te assinou carteira. Cara, esse CLT é de matar. Tem muita empresa que não sobrevive por causa disso. Tá? Eu já tive empresa grande, né, de vários prestadores de serviço, mas eu não contratei ninguém. Porque contratar é ter dor de cabeça. Tá? É o custo Brasil. Tá? Carol, tudo bom? Oi, tudo bem contigo? Parei de seguir a situação da guerra, estava me deixando nervoso. Deixa, né? Eu parei também de seguir justamente por causa disso, né? Porque te deixa mal, gente. Se a gente não tem que ficar... Tudo bem, eu assisto um canal, né? 2 canais, é o Sala de Guerra e Hoje no Mundo Militar. São 2 caras bons que fazem análise fria, não toma partido, sabe? E assim, são boletins pequenos para saber como é que está a situação e ponto. Porque esse pessoal que fica falando besteira, né? Porque eu acho, me dá um nervoso, eu saio fora. Tá? Eu saio fora porque também me deixa muito mal, né? E a gente não tem que ficar atrás desse tipo de energia, gente, pelo amor de Deus. Tá? Belmonte não, história do direito, que melhor para um governante brasileiro? Direito, cara, para mim é meu calcanhar de Aquiles, Belmonte. Eu não manjo nada de direito, aliás, eu não gosto de direito, acho chato. Tá bom? Mas história do direito, eu não sei muito o que te dizer. E não tenho muito livro para indicar não, tá, Belmonte? Tá? Mas se o governante brasileiro for um cara honesto, para começar, gente, tá bom demais. Mas se for um cara que não rouba, já tá bom. Pro Brasil já tá bom. Ele vai
ele vai ter muito inimigo em cima dele, ele vai ter um monte de coisa, mas já tá bom, cara, para começar, porque não adianta você pegar um governante perfeito e botar aqui o Brasil do jeito que é, toda uma infraestrutura ruim, né? Não adianta você ter um presidente que não rouba, mas ter uma infraestrutura que rouba embaixo dele e tentando acabar com ele, tá? Aí, meu amigo, aí não dá. Então o político brasileiro realmente tem que fazer isso mesmo. Ele tem que ser. Começou com honestidade, tá bom demais. Tá? Que é difícil, né, gente? Brasil. Nossa Senhora, tem que começar do povo, né? Aí já viu, né? E aí, Lud, tudo bom? Tudo bom? Beijo pra você. Tá? Ludmila é minha outra filha, gente. Tá? Alexandre Dias, é isso aí. Belmonte, não, o Brasil tem que ficar neutro mesmo nessa guerra, tem que ficar. O Brasil não tem que se meter, não tem que dar opinião. Nesse ponto eu concordo com o Bolsonaro. Por quê? A gente compra fertilizante da Rússia e da Ucrânia. Nós somos amigos dos dois. Não, o Brasil tomar partido não é legal. Não é legal o Brasil tomar partido. O Brasil não tem que tomar partido. Tá? O Brasil tem que olhar os interesses do Brasil. O Brasil precisa do fertilizante da Rússia, precisa do fertilizante da Ucrânia. Agora está um problema sério, porque para vender fertilizante para o Brasil tem que passar por portos que estão bloqueados. Quer dizer, nem assim, mesmo a Rússia vendendo fertilizante para o Brasil, ela não consegue mandar direto, porque por causa dos embargos, os portos estão bloqueados. Tá, gente? Que vai acabar passando por porto que é da comunidade europeia, aí, como é embargo, não vai deixar o navio sair. A gente vai estar com um monte de problema. Daqui a uns tempos a gente vai ver que vai aumentar preço de comida no Brasil, de verduras, de grãos, porque vai faltar fertilizante. Tá? Esse é o grande problema da guerra, que vai atacar a gente assim de frente, assim. É o problema da falta de fertilizante. Tá bom? O problema da falta de fertilizante. Tá? Esse é o principal prejuízo que o Brasil está tendo com essa guerra. Tá? E nós, gente, nós somos o celeiro do mundo. A gente está alimentando, a gente vende grão para todo mundo, a gente vende grão para o Irã, a gente vende grão para o Iraque, a gente vende grão para a Coreia do Norte. Que se dane, gente. Nós temos que atender o nosso sabe, o nosso interesse. A gente tem que ver o nosso interesse. Não interessa com o que a gente está negociando. É o nosso interesse que a gente tem que ver. Então o Brasil não tem que se posicionar em coisa nenhuma. O Brasil já se posicionou a favor da paz, tá? Lá no Conselho de Segurança da ONU. E é onde o Brasil tem que se posicionar. Tá? Você se posiciona. Eu sou contra a guerra, sou contra a paz. Ah, mas é a favor da Rússia, é a favor da... Não. Eu sou contra a guerra. Essa posição do Brasil foi perfeita. Tá? É claro que, não sei se vocês sabem como é que funciona, né? Como é que funciona o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele tem 4 países que foram os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, França, Rússia, Inglaterra, acho que foi só isso. O Brasil deveria estar lá também, porque o Brasil foi um país vencedor da Segunda Guerra. Só que naquela época a diplomacia brasileira era muito fraca e a gente não conseguiu. Esses 4 países, eles são permanentes no Conselho de Segurança e vetam, tem direito de veto. Se o Conselho de Segurança inteiro votar como maioria, qualquer um daqueles países quiser vetar, ele veta tudo. Então não adianta nada votar lá. Tá? Então o Brasil votou contra a guerra, todo mundo votou contra a guerra e a Rússia vetou. Então não adiantou nada. Então esse Conselho de Segurança tem que fazer um monte de modificação, né? E o Brasil é membro temporário do Conselho de Segurança, tá? Ele sai, fica um pouco, sai. Então os outros membros, tirando esses 4, são membros temporários, têm direito a voto, mas não têm direito de veto. Tá bom? E a Rússia prestou um grande serviço para o Brasil. Quando houve uma votação no Conselho de Segurança para a Amazônia, para que a Amazônia não fosse mais do Brasil, fosse uma área internacional, a Rússia vetou. Então a gente deve obrigação para a Rússia, inclusive.
tá bom? A Rússia vetou. E quando o Bolsonaro esteve lá com o Putin tornou a falar, não, a Amazônia é do Brasil. Qual é o posicionamento que a gente tem que ter, gente? De quem é amigo da gente. Mas mesmo assim, o Brasil não está tendo posicionamento. Está perfeito. Está perfeita a posição do Brasil. Eu acho, assim, a gente está muito bem. Nós estamos bem na foto com todo mundo. Isso é que é importante. Tá bom? Belmonte não. Professor, para ser pai tem que desistir de parte de sua vida para sempre, concorda? O Belmonte, depende. Depende. Eu, claro, deixei de fazer muita coisa porque era pai, desisti de muita coisa porque era pai, mas de forma nenhuma eu me arrependo. De forma nenhuma eu me arrependo. Faria tudo de novo, para ser sincero com você. Tá? Mas sim, alguma coisa você tem que desistir. Né? Porque você tem pessoas que dependem de você, você tem que desistir mesmo. Tá? Mas eu vou te dizer, eu como pai, não me arrependo nenhum milímetro do que eu já desisti da minha vida por causa dos meus filhos. Mas de forma nenhuma. Tá? Isso eu tenho comigo isso. Tá? E sou o avô mais babão que existe na face da terra, que desistiria de tudo também pelos meus netos. Tá bom? João Misanthropic Art entrou. Valeu, João. Tudo bem? Gente, já são 9 horas. Nessa live aqui ela tem só 1 hora de duração. Tá? Mas eu vou colocar essa live lá. Essa live vai ficar aqui no Instagram e eu vou colocar lá no YouTube também. Tá? Não teve muita pergunta, mas tudo bem, deu pra gente conversar um pouquinho, né, gente? Não era bem esse o assunto que a gente falou mais de política do que qualquer outra coisa, né? Mas eu espero que com conhecimento de história, né, o meu conhecimento de história, alguma coisa de história, tenha feito algo legal para vocês entenderem muita coisa que está acontecendo hoje, tá? É só vocês olharem para trás, gente. A história ensina a gente. Né? Os erros dos outros ensinam a gente, como é o caso do Mamãe Falei, né? Cometeu um erro e a gente tem que aprender com o erro dele, não é isso? Tá? A gente tem sempre que aprender com os erros e não usar o fígado. Nunca na vida, gente, conselho aqui, tá, de um velho de 65 anos, nunca na vida pensem com o fígado, pensem com o cérebro, tá? Raciocinem bem no que vocês vão fazer, tá, pessoal? Tá? Belmonte, quanto filho problemático? Eu entendo que o filho problemático, se você tem filho problemático, aí o Espiritismo fala muito nisso, né? Porque você pode ter filho problemático, você tem condições de criar um filho problemático. Existe um provérbio no Espiritismo que diz assim: Deus só dá a cruz para quem pode carregar. O peso da cruz é balanceado da forma como você possa carregar. Se Deus te deu filho problemático, é porque Ele sabe que você pode tomar conta deles. Tá? É o que o Espiritismo fala. Tá bom? Então, gente, tá? É uma missão, talvez pior, né? Ter filho problemático, mas é uma missão. Tá? É uma missão que você tem que cumprir como pai. Tá bom? E isso... Aí já entra método, tá, gente? Aí, quanto a método, eu não vou discutir. Mas eu sou do método antigo. Eu sou da psicóloga havaiana, tá? Filho é muito problemático, havaiana neles, tá bom? É isso. Não tem... vou botar no psicólogo. Ele está com problema, meu Deus. Não, ou vai ou racha, gente. Tá bom? Mas isso é opinião minha, é respeito, tá bom? Tá? Mas entenda, Belmonte, não só filho problemático, mas qualquer desafio que você tem na vida, se você recebe, é porque você pode vencer esse desafio. Vai por mim, tá bom, Belmonte? Marcelo Tarifa, obrigado pela live, obrigado a vocês, que a gente nem respondeu muita coisa sobre o cultivo, né? Eu só falei besteira aqui, mas pelo menos que essa coisa da história sirva para vocês entenderem como é que funciona o mundo, né? Como é que ele sempre funcionou, e pelo que a gente está vendo, vai funcionar sempre do mesmo jeito. Político vai ser sempre o mesmo político, né? Guerra vai ser sempre a mesma coisa. Porque a guerra, nego, está matando, jogou bomba no hospital. Gente, porra! O pessoal fica falando da bomba atômica que os Estados Unidos jogou.
Quando os Estados Unidos bombardearam Tóquio com napalm, matou muito mais gente que a bomba atômica. E ninguém fala. Os Estados Unidos mandaram um monte de aviões, né, bombardear Tóquio, que era feito de casas de madeira e papel, com bomba incendiária. Morreu mais gente que Hiroshima, gente. Mas foi um desastre muito pior, muito maior. Ninguém fala. Ninguém fala. Só fala da bomba atômica lá. Ah, porque os Estados Unidos jogou bomba atômica. Não fala. E ninguém quer saber o porquê que jogou bomba atômica. Numa live eu já expliquei para vocês o porquê. Tá? Ok? Guerra é ruim por causa disso. Se não fosse assim, guerra ia ser boa. Mas ela não é boa. Guerra é ruim. Só acontece tudo de ruim no mundo acontece na guerra. Estupro, prostituição, morte de inocente, faz parte da guerra. Por isso que guerra não é bom. Tá? Belmonte, filhos drogados e viciados são uma tristeza. O viciado se joga no precipício com a corda amarrada na família. Os pais o seguram até onde pode. É outra coisa também, né, Belmonte? Se segura até onde você pode também. Você não vai fazer o impossível, tá? O vício é um caso muito sério, viu, Belmonte? É um desafio muito grande, né? A cura do vício é um problema sério, porque o viciado, ele não é viciado uma vez na vida. O viciado é sempre viciado. Nos Alcoólicos Anônimos, eles falam isso. Olha, vocês vêm aqui e vão parar de beber. Mas o dia que vocês botar uma gotinha de álcool na boca, vocês vão voltar a beber tudo de novo. Então nunca ponham gota de álcool na boca. Eu parei de fumar aos 30 anos, ou seja, eu não fumo fazem 35 anos. Se eu pôr um cigarro na boca hoje, eu volto a fumar. Porque o viciado, ele é viciado a vida inteira. Ele tem que estar sempre se policiando. Inclusive tem um amigo meu que é ex-viciado, ele era viciado em crack, ele conseguiu curar o vício, ele não toma nem bebida alcoólica. E nem bebida alcoólica. Porque não pode. Se você conseguiu sair fora do vício, tá? É porque... Não, eu não estou dizendo que você é, tá, Glenn? Pelo amor de Deus, eu não estou falando que você é, não. Tá? Entendeu, gente? O vício é muito difícil de se lidar, porque ele não acaba. É uma doença perene, não acaba. Então você tem que estar sempre de olho no vício. Eu tenho um filho viciado e consegui colocar ele na clínica, ele saiu de lá bem. Olho nele, porque para voltar é muito fácil. É muito fácil, tá bom? Infelizmente é o caso do vício, tá bom? Tá? É bem complicado, tá, Belmonte? Bem complicado isso, mas é o teu negócio, né? É orar e vigiar, né? Você tem que tomar conta, ver e estar sempre de olho, tá bom? Valeu, Glênio, você chegou na hora que tá saído, a não ser pela leitura e conhecimento. É isso aí, Glênio, tá? Tá bom? Tá bom, gente? Então é isso, tá? Vou terminar a live por aqui, são 21h10, já passei 10 minutos, tá? É que quando o assunto fica bom, né, a gente esquece da hora, tá? Terça-feira que vem tem live no YouTube, tá? E essa live vai pro YouTube também, tá bom, gente? Tá? Belmonte, o Glênio tá viajando, Será que ele já... Tô brincando, hein, Glênio? Ai, tô brincando, Glênio. Tá, pessoal, deixa eu terminar então. Pessoal, um grande abraço para vocês, tá? Espero que essa live tenha sido boa para você. Pelo menos a gente riu um pouco, se divertiu um pouco, né? Isso é muito gostoso, né? Tá? Isso é outro problema, né, Glenn? Isso é outro problema, né, querido? Tá? Isso é outro problema. Eu considero esse tipo de religião como um vício também, tá? Bom, é um papo para outra live, tá bom, Glenn? Tá? Glenn, você tá vendo? O cara tá querendo queimar teu filme aí, Glenn. Pessoal, grande abraço para você, tá? Tudo de bom, tá? Espero que vocês tenham aí um resto de semana produtivo, um resto de semana feliz. Vejo vocês aí na terça-feira lá no YouTube. Tá bom, gente? Então um grande abraço para vocês. Vida longa e próspera. Ailton Alt.
Tchau.